por que Deus permite as provações. Tiago, capítulo 1, versos 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também, o rico murchará em seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança. Isso aí. Suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos orar. Amado Deus, fala ao nosso coração, trazendo, ó Pai, ânimo e fortalecimento através da sua mensagem hoje. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, apenas uma introdução rápida sobre a carta. A carta de Tiago é uma carta muito importante na palavra de Deus. Muitos ensinamentos que nós praticamos no dia a dia, eles estão contidos de forma até mesmo exclusiva na carta de Tiago. Quer ver uma coisa? Sabe aquele costume que a gente tem de dizer assim: amanhã eu vou passar lá na sua casa se Deus quiser. Sabe essa frase? Se Deus quiser. De onde nós tiramos? Tiramos da carta de Tiago, capítulo 4, verso 15, quando Tiago diz que não devemos supor que o dia de amanhã vai acontecer alguma coisa, pois só vai acontecer se Deus quiser. Vejam só, foi Tiago quem nos ensinou a falar assim. Na guerra espiritual, também aprendemos que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo. Se nós resistirmos ao diabo, o que vai acontecer? Ele vai fugir, não é isso? Quem nos ensina isso? Tiago nos ensina isso, em sua carta, não é? Nós sabemos que em momentos de enfermidade, a igreja deve chamar os presbíteros para orar pelos enfermos, os presbíteros que são os pastores. E onde nós aprendemos que o pastor deve orar pelos enfermos? Na carta de Tiago. Vejam, é uma carta importante ou não é? Muito importante. Por que estou dizendo isso? Porque se você faltar num domingo, você vai perder muita coisa da carta de Tiago. Então não falte, procure estar presente para ser abençoado. Quem escreveu essa carta? Será que foi um discípulo de Jesus? Jesus tinha 2 discípulos que chamavam Tiago. Tiago o maior, segundo The Chosen, o Tiagão, né? Ou Tiago o menor, segundo The Chosen, o Tiaguinho. Mas não foi nenhum dos 2 Tiagos que escreveu essa carta. Foi um Tiago, irmão de Jesus. E isso é interessante para nós, porque enquanto Jesus estava vivo, antes da sua morte e ressurreição, Tiago, irmão de Jesus, não cria nele. João vai dizer isso, capítulo 7, verso 5 do seu evangelho. Tiago se converteu a Jesus depois da morte de Jesus e se tornou, então, um homem muito importante para a igreja. Ele é um dos líderes da igreja,
ele foi pastor na igreja em Jerusalém. Então, esta é a carta de Tiago. Apenas uma introdução rápida para entendermos quem foi Tiago e o que ele escreveu. O tema dessa carta como um todo o propósito de Tiago é que os crentes vivam uma fé de forma prática. Esse é o objetivo de Tiago. Tiago quer que os crentes sejam crentes maduros. O que é um crente maduro? É aquele que ouve a palavra, mas não para por aí. Ele ouve e pratica a palavra. Vive a palavra. Esse é o crente maduro. Então, a relação entre fé e obras é o tema central da carta de Tiago. E nesse início, já que Tiago, ele está falando sobre maturidade na sua carta, é conveniente que ele comece falando sobre provações. Porque, meus irmãos, a medida da maturidade do cristão, ela não é observada por meio dos dons que ele tem, mas por meio do fruto do Espírito que é evidente em sua vida. E como que o fruto do Espírito se torna mais evidente? À medida que o cristão pratica a palavra de Deus. Então, o que Deus tem a dizer a nós sobre provações? Por que Deus permite a provação? Os versos 1 e 2, nós temos aqui uma razão pela qual Deus permite a provação. As provações são motivos de alegria. Não precisa me internar no hospício. É o Senhor quem está dizendo. Quem diria, em sã consciência, que passar pela prova é motivo de alegria? Deus diz. E por que é motivo de alegria? Vejamos então no texto. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão. Saudações. Veja, Tiago se apresenta como servo. Essa palavra servo é a mesma palavra para escravo. Tiago está dizendo o seguinte: eu agora sou escravo de Deus, sou escravo do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. E ele está escrevendo como escravo do Senhor, como servo do Senhor a quem? A igreja, as 12 tribos da dispersão. E o que é dispersão? Essa palavra era usada para se referir aos judeus que não moravam em Jerusalém, que haviam sido dispersos pelo mundo. Eram judeus da dispersão, que viviam em outras terras, não é? E agora Tiago usa essa expressão para a igreja. Porque, meus irmãos, estejamos nós vivendo na nossa cidade natal, ou vivendo em outras regiões do mundo, nós somos peregrinos nessa terra, não é verdade? Nós somos cidadãos de onde? Do céu. Então nós vivemos na dispersão? Vivemos, porque um dia o Senhor ajuntará todos nós para vivermos com Ele na glória. Então, Tiago está falando à igreja do Senhor, ele está falando a nós, e ele diz assim no verso 2, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. A palavra considerar aqui, ela tem o sentido, meus irmãos, de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. Tiago está dizendo assim, irmãos, escolham sentir alegria quando passarem por provações. É isso que Tiago está dizendo aqui. Tiago está dizendo que nós, cristãos, no meio da provação, nós temos a escolha de, ao invés de nos entristecermos, encontrarmos alegria. Nós temos uma escolha. O ímpio não tem essa escolha. O ímpio, quando passa por uma dificuldade na vida, ele se desespera. O crente não. O crente se alegra. Por quê? Porque o crente deve
escolher a alegria em meio à provação. Nós devemos entender aqui, meus irmãos, que a ênfase no escolhermos ser alegres não está na capacidade que há em nós, mas no fato de entendermos que cada provação da nossa vida tem um propósito definido por Deus. Ninguém bate o dedinho na quina da mesa, do pé da mesa, à toa. Naquele momento Deus está te provando. Será que vai xingar? Vai falar um palavrão? Será que vai engolir seco? Será que vai amaldiçoar? Será que não? É uma provação boba, não é? Mas é provação, meus irmãos? É. Se você está trocando o botijão da sua casa e ele cai em cima do seu pé, isso não é por acaso. Entenda isso. Os nossos acidentes não são acidentes para Deus. Mas o que é provação? Nós tivemos, numa terça-feira aqui, um estudo número 8 do nosso material Autoconfrontação. Nós definimos e diferenciamos o que é provação e o que é tentação, que são duas coisas diferentes. Deus não tenta ninguém. Tiago vai dizer isso. O próximo texto vai tratar sobre tentação. Mas Deus prova o seu povo. E qual a diferença? A diferença não está na circunstância. A diferença está na intenção. Deus prova o seu povo para refiná-lo, para que o povo de Deus seja um ouro purificado pelo fogo. Vejam, quem pede fogo do céu está pedindo provação, hein? Tem muito lugar aí dizendo, cantando, manda fogo, Senhor, e não sabe o que está pedindo. Entendam, meus irmãos, que Deus nos prova para nos transformar conforme a imagem de Cristo. A provação que Deus nos envia, ela é sempre externa, ela vem de fora para dentro. A provação, ela sempre tem o objetivo de Deus de nos tornar cristãos melhores. Mas a tentação não. A tentação, ela vem de dentro, de um desejo interno de cometer um pecado. E a tentação, ela é promovida pelo inimigo das nossas almas, que tem a intenção de nos derrubar, de nos fazer afastarmos do Senhor Jesus. Mas Deus não, Deus nos prova para nos tornar, meus irmãos, mais parecidos com Jesus, crentes mais maduros. Você já viu uma pessoa se gabar porque ela trabalhou com serviço pesado a vida toda e ela tem uma mão forte? Uma mão que não é macinha como a mão de moça, muitos vão dizer assim, não é? Aquela mão calejada, uma mão forte, uma mão que é capaz de suportar muito mais do que uma mão cuja pele seja fina. Você já viu alguém se gabar disso? Olha, eu trabalhei na roça, veja minha mão. A mão daquela pessoa se tornou mais forte. É uma mão que aguenta mais. Por quê? Porque aquela mão foi provada. Entenderam, meus irmãos? Deus nos prova para nos tornar mais fortes. Pessoas mais capazes de suportar. Pessoas mais capazes de demonstrar fidelidade a Deus em meio às dificuldades. E o que são provas? O próprio Tiago responde em sua carta, capítulo 2, verso 6. Ser arrastado como inocente para um tribunal, sendo acusado injustamente. Isso é uma prova. Tiago 2,15, a falta de recursos materiais é uma prova. Abuso verbal é uma prova. Quando alguém te ofende através de palavras, Deus está te provando. Tiago 3, 9 a 10, Tiago 4, 11. Ser vítima de brigas é uma prova. Tiago 4, 1. Sofrer injustiça econômica é uma prova. Tiago 5, 4 e 6. A enfermidade é uma prova, Tiago 5,14. E qualquer tipo de problema
que venha externamente é uma prova. Por que então eu posso escolher me alegrar? Porque Deus está tratando comigo na escola da vida para que eu seja aprovado. Senhor, que prova é essa que eu estou passando? Mas eu sei que o Senhor está trabalhando no meu coração. E se Deus se importa em trabalhar no nosso coração, meus irmãos, é porque Ele se importa com cada um de nós. O próprio texto bíblico diz que Deus corrige aqueles que são filhos, porque o bastardo Ele não corrige. Ele corrige os filhos a quem Ele ama. Não é? Então eu posso ter alegria? Posso. De que maneira? Observando que há um propósito de Deus. Segundo lugar, por que Deus permite as provações? Não é apenas para que eu encontre alegria, mas para produzir em mim perseverança. Versos 3 e 4. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Em primeiro lugar, o que é perseverança? Perseverança, meus irmãos, é suportar sem desistir. Isso é perseverar. Quando o Senhor prova a nossa fé, Ele produz em nós fortalecimento para não desistirmos e continuarmos seguindo a Jesus. No verso 4 aí, a palavra aperfeiçoado significa maduro. O sentido aqui é que a perseverança, ela vai se desenvolvendo, nos tornando maduros. E quanto mais eu sou capaz de perseverar, mais maduro eu me encontro. Um comentarista bíblico, William Hendrickson, disse o seguinte sobre perseverança. Perseverança é a graça de suportar, é a bravura de perseverar na realização da tarefa confiada por Deus, apesar de cada uma das dificuldades. É a recusa de sucumbir ao desespero ou covardia. O que é perseverança? Eu tenho uma conta para pagar amanhã, o boleto vence amanhã, eu não tenho um centavo na conta, eu não sei o que vou fazer. Eu escolho me desesperar ou eu escolho perseverar. Quando eu escolho perseverar, eu digo, Senhor, o Senhor está no controle, eu confio no Senhor, o Senhor vai prover. Ponto. Lá em casa, não foi uma, nem duas, nem três vezes que nós experimentamos isso. E a Janaína diz, e como a gente vai fazer? E o que eu digo, Janaína? Deus proverá. Ah, o Felipe vai para Juiz de Fora, como é que a gente vai fazer? Calma, Deus proverá. Entenderam, meus irmãos? Eu posso viver todos os dias, e agora? O que eu tenho que fazer? Como é que vai ser? Como é que o Felipe vai conseguir sobreviver lá? Como é que a gente vai pagar as contas aqui e mandar dinheiro para ele lá? Como é que eu posso viver assim, ansioso? Nós não cantamos ali? Eu não preciso andar ansioso. Eu posso confiar. Eu não sei o que Deus vai fazer, como Ele vai fazer, mas eu sei que se for vontade dEle, Ele vai fazer. Ponto. Perseverar é confiar sem sucumbir ao desespero ou à covardia. Não estou dizendo com isso que eu sou melhor que ninguém. Estou dizendo que é uma experiência. Em outros momentos eu desesperei, em outras situações. Mas quando nós permitimos ou entendemos o que Deus está fazendo, nós descansamos e Ele produz em nós perseverança. Terceiro lugar, as provações estimulam a busca por sabedoria. Versos 5 a 8. Se algum de vós tem falta de sabedoria, é para fazer o quê, meus irmãos? Peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e será dada. Tiago aqui, ele está pensando o seguinte. Primeiro ele faz uma afirmação, veja. Deus dá sabedoria para quem pede sabedoria. Isso é um fato. Aqui
é uma oração que nós temos certeza que será respondida com um sim. Se você entende que precisa de sabedoria para passar pela provação, de forma confiante, perseverante, para entender ou não entender e aceitar o que Deus está fazendo, e você pedir a Deus sabedoria, Ele vai te dar. Tiago não está falando aqui, pode ser que Ele te dê. Não, Ele vai dar. E aí Tiago pensa o seguinte: bom, os meus leitores podem ter duas dúvidas. Primeiro, Deus dá sabedoria, mas só para as pessoas especiais. Deus dá sabedoria para o pastor, mas Deus não vai dar sabedoria para o membro da igreja. Deus dá sabedoria para o profeta, mas Deus não dá sabedoria para a pessoa comum. Segunda objeção que Tiago acredita que os seus ouvintes terão: Deus ficará triste se pedirmos sabedoria a Ele. Não, Deus, você pode achar que se você pedir sabedoria a Deus, Deus vai ficar decepcionado com você e vai ficar triste com você. E então Tiago responde a essas duas perguntas. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que concede livremente a quem? A todos. É só ao pastor? É só ao profeta? É só ao diácono? É só ao tesoureiro? Não, a todos. Segundo lugar, Deus fica bravo, fica triste quando a gente pede sabedoria? Não, dá livremente a todos sem criticar. Entenderam, meus irmãos? Estou passando pela prova. Tem que ser como Lázaro, dando glória a Deus, né? Estou passando pela prova. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu posso pedir a Deus que me dê sabedoria. Nós vamos ver nas Escrituras, meus irmãos, vários exemplos de pessoas que pediram sabedoria a Deus, nos Salmos, em momentos de luta. Rebeca estava grávida de Jacó e Esaú. E aí o texto bíblico diz que os meninos brigavam lá no ventre dela. Imagina a confusão que era. E Rebeca não entendia aquela confusão. E Gênesis 25, verso 22, ela pergunta a Deus por que a gravidez dela era tão difícil. Olha que pergunta, você pode dizer, nossa, uma pergunta sem tanta importância, não é? Mas Deus respondeu. O que Deus respondeu para ela? No seu ventre há duas nações. Lembra disso? E o mais novo, o mais velho servirá ao mais novo. Vejam, Deus deu a explicação para ela. Não é? Quando nós olhamos para a Bíblia, Davi, por exemplo, quando o rei, segundo o livro de Samuel, capítulo 21, verso 1, estava tendo uma fome na terra, Davi busca a Deus e pergunta a Deus, Senhor, por que Israel está passando por esse momento de fome? E Deus responde a Davi. Quando nós olhamos, meus irmãos, para as Escrituras, nós encontramos modelos de sabedoria. Então, como eu encontro a sabedoria que Deus me dá? Olhando para aqueles a quem Deus concedeu lá na Bíblia. E Tiago, ele estava aqui, claro, né, sendo inspirado por Deus, vai falar depois de Elias, mais uma vez falando sobre oração, sobre petição, e ele vai dizer assim, olha, Elias era um homem sujeito a quê? As mesmas lutas, provações que nós. Ele está dizendo assim, Deus não atendeu Elias? Elias não pediu a Deus para a terra parar? Elias não pediu a Deus para um menino ressuscitar? E Deus não atendeu? Mas Elias era especial? Tiago vai dizer lá na frente. Não, ele era como nós. Por isso ele diz, nos versos 6 a 8, peça, porém, com fé, sem duvidar. E aí ele explica por quê. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa. Vocês já perceberam que a mente e as emoções de alguém que está passando por uma prova e que não confia no Senhor, tem a mente e as emoções agitadas? É ou não é? Uma pessoa que está passando por uma luta, que não entende a razão,
mas que não consegue depositar fé no Senhor, confiar que o Senhor está no controle, é uma pessoa agitada. É uma pessoa que não vai conseguir dormir. É uma pessoa que não vai conseguir se alimentar direito. É uma pessoa que vai apresentar outros problemas de saúde. Úlceras nervosas vão aparecer. Não é assim, meus irmãos? Olha o que o Tiago está dizendo. Se nós pedirmos, mas duvidarmos, não adianta nada. O nosso coração continuará agitado. Como devemos pedir então? Devemos pedir com fé, sem duvidar. E aí o contrário de agitação é o que, meus irmãos? O contrário de agitação é agitação, tranquilidade, paz. Isso acontecerá. Romanos 4:20, Paulo disse assim de Abraão: contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade, pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Abraão confiou. Lembra quando Abraão levou Isaque? O texto de Hebreus nos diz que ele acreditava que Deus ia ressuscitar Isaque. Ele estava certo, mas também estava errado, né? Ele sabia que ia voltar com Isaque vivo. A forma estava errada, mas a certeza de que Deus cumpriria a promessa de que em Isaque faria uma grande nação, permaneceu no coração dele. Deus me devolverá Isaque vivo, apesar de ter pedido que eu o sacrificasse. Meus irmãos, isso é fé. Agora, pedir com fé envolve uma outra questão. A pessoa pode ter fé, pode pedir a Deus com fé, e Deus não vai conceder a sabedoria numa ocasião, se a pessoa estiver em desobediência. Ezequiel capítulo 20, verso 3, Deus está falando com os líderes de Israel. Eram líderes ímpios que não estavam obedecendo ao Senhor. Olha o que Deus diz a eles: filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vindes consultar-me? Tão certo como eu vivo, não me deixareis ser consultado por vós, diz o Senhor Deus. Eu devo pedir com fé e Deus vai me dar, desde que eu esteja em obediência a Deus. Vou dar um exemplo. Vou voltar à questão financeira. Digamos que você está numa situação financeira difícil. Você precisa pagar suas contas, não sabe de onde vai tirar o dinheiro, e aí surge uma oportunidade. Não é muito correta a oportunidade, mas surge uma oportunidade, um dinheiro que você não estava esperando. Você recebeu na sua casa uma encomenda que o correio entregou na casa errada. E aí você pensa, eu posso abrir, vender o que veio aqui, e isso vai me ajudar a pagar a minha conta. Os irmãos estão entendendo? Aí a pessoa pede com fé a Deus, e na primeira oportunidade desobedece a Ele. Deus vai atender? Não vai. Isso é apenas um exemplo, né? É preciso estar em obediência. Por que Deus permite as provações? Primeiro, as provações são motivo de alegria. Segundo, as provações estimulam, as provações produzem perseverança. Terceiro, as provações estimulam a busca por sabedoria. Quarto, as provações exaltam a verdadeira honra. Versos 9 a 11. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva, e então sua flor cai e sua beleza desaparece, assim também o rico murchará em seus caminhos. Parece que Tiago muda completamente de assunto aqui, não é? Tiago tem isso. Ele vai lá, volta, trata aqui um pedacinho, depois lá na frente trata de novo, mas o assunto aqui é o mesmo. Tiago está mostrando, meus irmãos, para os crentes da dispersão, que ficar mais pobre por servir a Jesus é uma honra.
por que está dizendo isso? Devemos lembrar que a igreja foi perseguida no início, não é? Aí você imagina aquelas pessoas que tinham emprego em Jerusalém, que tinham ali o seu comércio, que plantavam, e de repente vem a perseguição, elas têm que fugir, deixar tudo para trás. Eu pergunto, seguir a Jesus melhorou a vida delas ou piorou a vida delas? Materialmente, piorou. Não é isso? E aí essas pessoas passando por esse tipo de prova, poderiam pensar assim, não compensa servir Jesus. Porque eu estou servindo a Jesus, tive que fugir, perdi tudo que eu construí. Tiago está falando assim, a honra, quando aquele que é rico, perde os seus bens. Assim como a honra, quando a pessoa é pobre e Deus dá a ela uma condição de melhorar de vida. Essa honra, para quem tem uma condição humilde e melhora de vida, todo mundo reconhece, não é? Ah lá, está vendo? Ó, trabalhou tanto, construiu uma casa, não é assim? Agora, quando a pessoa tem recurso financeiro e ela perde, a honra ou a desonra? Geralmente as pessoas não comentam bem, né? Mas o que Tiago está dizendo é, ainda que materialmente nós tenhamos prejuízo por seguir Jesus, entendamos, isso para nós é uma honra, porque Cristo entregou tudo por nós. Lembra que no início da carta Tiago diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo? A palavra servo ali não significa escravo. Escravo é dono de quê? Nada. Ele não é dono nem da própria vida. Não é assim? Não era assim o escravo? Tiago está dizendo, eu agora não sou dono de mais nada, eu sou escravo de Jesus, servo dele. E ele diz agora aqui, você não era dono daqueles bens, e se aprouve a Deus retirá-los de você, saiba que você é alguém honrado diante de Deus por passar por isso. Porque, meus irmãos, próprio Pedro depois vai dizer que devemos considerar como honra o fato de experimentarmos um pouquinho que sejam os sofrimentos que Cristo teve por nós. Quinto lugar, as provações revelam os aprovados. Verso 12, último versículo. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Meus irmãos, a coroa, na cultura greco-romana, ela era uma indicação de vitória nos jogos. A pessoa recebia uma coroa de louros, não é? Nas Olimpíadas gregas. O que Tiago está dizendo aqui é que as provações revelam os que são aprovados e os que são desaprovados. Quando vem a perseguição da igreja, a igreja é purificada porque os falsos crentes negam a fé e abandonam Jesus. Mas os verdadeiros crentes suportam a aflição por amor ao Senhor. E Tiago está dizendo, no verso 12, que aquele que suporta a provação com perseverança, ele é aprovado pelo Senhor. E o que ele vai receber? A coroa da vida, a coroa que é a vida. Tiago está dizendo, meus irmãos, que atravessarmos a prova e chegarmos do outro lado é uma indicação, um indício de que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus. Se nós não nos desesperamos, se nós confiamos no Senhor, se saímos do outro lado mais perseverantes, isso é para nós prova da nossa salvação. Porque o ímpio, aquele que não tem esperança, o que não confia no Senhor, não perde tempo em negá-lo, em buscar formas, de jeitinho para resolver os seus problemas. Mas os cristãos não, eles perseveram. E isso demonstra que foram aprovados pelo Senhor. Pedro disse, 1 Pedro 1, 6 a 9, nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, que é a comprovação da fé?
se a minha fé é verdadeira, é uma fé que salva. Mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Suportar as provações glorifica ao Senhor, prova o nosso amor a Jesus, revela que nós somos salvos. Spurgeon, ele disse assim, certa vez: conforto mundano é um grande inimigo da fé. Ele afrouxa as juntas do valor sagrado e rompe os tendões da coragem sagrada. O balão nunca sobe até que as cordas sejam cortadas. A aflição faz esse serviço cortante para as almas crentes. Enquanto o trigo dorme confortavelmente na casca, ele é inútil para o homem. Ele deve ser debulhado de seu local de descanso antes que seu valor possa ser conhecido. A provação arranca a flecha da fé do repouso da aljava e a atira contra o inimigo, glorificando a Deus. Quando você estiver na provação, lembre-se do arroz na casca. Você come arroz com casca ou você compra arroz descascado? Eu me lembro quando era criança que nossos avós na roça, plantavam arroz e depois precisavam levar o arroz seco para, tinha um nome, bater para a máquina, para poder ser descascado ali. E aí, aquele que vinha com casca a gente chamava de marinheiro, E conseguiu passar ali pela agitação da máquina e atravessou. Quando Deus nos prova, Ele está nos capacitando também para a sua obra. Para encerrarmos rapidamente, aplicações para a vida. Há propósitos nas provações. Persevere. Vamos repetir? Há propósitos nas provações. Persevere. As provações são temporárias. Elas vão acabar. Persevere. As provações são leves. Sabia disso? 2 Coríntios 4, 17 a 18. Veja o que Paulo disse. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. As provações, meus irmãos, nas provações, Deus está te santificando. Persevere. Nas provações, o Evangelho se torna mais conhecido. Persevere. Sua perseverança glorifica a Deus. Persevere. Segunda e última aplicação. Há propósito nas provações. Olhe para Cristo. Vamos repetir? Há propósitos nas provações. Olhe para Cristo. Ninguém foi provado mais do que Jesus. Nasceu numa família pobre, cresceu numa cidade sem importância, foi rejeitado por vizinhos e conhecidos, foi traído por um amigo, foi abandonado pelos discípulos, foi condenado injustamente, foi humilhado, foi ofendido, foi castigado cruelmente, foi abandonado pelo pai, morreu como um malfeitor e perseverou. Filipenses 2:8. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A nossa salvação se deve à perseverança de Cristo. Por isso, persevere. Isaías 53:11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Quando a provação vier, olhe para Cristo e persevere. Pense o seguinte: Jesus sofreu muito mais por mim. E sozinho, eu estou passando por essa prova e Ele está comigo, me ajudando. Por que Deus permite as provações, meus irmãos? Porque há propósito. As provações são motivo de alegria.
produzem perseverança, estimulam a busca por sabedoria, exaltam a verdadeira honra, revelam os aprovados. Entendeu? Porque Deus prova. Eu quero encerrar com a citação de Sproul. Em outras palavras, tribulação, aflição e sofrimento produzem paciência dentro de nós. Portanto, algo bom nos acontece, mesmo em meio às provações. Por lembrarmos essa verdade, quando passarmos por tribulações, por mais insuportáveis que sejam, entenderemos que não são um exercício inútil e que Deus tem propósitos nelas. E seus propósitos são sempre bons. Você pode repetir comigo? Louvado seja Deus pelas provações. Vamos repetir? Louvado seja Deus pelas provações.